Sejam bem-vindos ao Além da Evidência, um podcast da plataforma Lumina MD. Aqui a gente conversa com algumas figuras proeminentes no campo da medicina, falando sobre suas vidas e carreiras para a gente entender o que fez deles os profissionais que são. Eu sou Natália Polidório e hoje eu estou junto com o Dr. Gustavo dos Santos Fernandes, um dos cofundadores da Lumina MD, recebendo o nosso convidado, Dr. Alessandro Leal. O Alessandro é médico oncologista, pesquisador e fundador e diretor médico da Delphi Diagnostics, além de ser consultor do programa de medicina de precisão do Hospital Israelita Albert Einstein. É um privilégio tê-lo aqui para a gente poder explorar um pouco mais como é possível seguir caminhos diferentes dentro da medicina. Seja bem-vindo, Alessandro. Olá, Gustavo. Bom dia, Natália. Bom dia, Alessandro. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Alessandro, por ter topado conversar com a gente. O Alessandro tem uma das carreiras mais interessantes da nossa geração. Ele tem um caminho muito próprio, uma maneira de pensar muito própria, o que carrega a gente para lugares diferentes. Então, conversar com o Alessandro é sempre bom, é sempre inspirador. Eu tenho esse prazer de vez em quando. E acho que vamos dividir isso com vocês um pouquinho aqui. Alessandro, bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Direto de Colômbia. Exatamente, direto de Colômbia. Obrigado, Natália. Obrigado, Gustavo. Parabéns pela iniciativa da Lumina MD. A gente realmente vem ocupar um espaço, um vazio, em termos de educação médica. Acho que o Fábio também está nessa com muita maestria. Muito bacana estar aqui com vocês hoje. Em relação à minha carreira médica, eu posso dizer que o começo é igual para todo mundo, né? Todo mundo tem vontade de cuidar de paciente, gosta de entender melhor as doenças. Alguns gostam mais das doenças do que dos pacientes. Alguns gostam mais dos pacientes do que das doenças, de estudar, pegar no livro, né? Tem médicos de todo jeito. Mas todo mundo tem um começo muito parecido. E à medida que a gente evolui e amadurece dentro da educação médica, da faculdade de medicina, durante o treinamento, pós-faculdade, a gente começa a enxergar um caminho que pode ser mais natural para a gente. Uma das coisas que eu percebo, assim, eu me formei em 2003, ano que vem eu faço 20 anos de formado. Uma das coisas que eu percebo é que muitas vezes as pessoas sofrem dentro da carreira médica por não seguir um caminho que é natural para elas. Então, é muito comum a gente ver colegas médicos, às vezes com anos de carreira na medicina, que continuam tendo algum grau de sofrimento. E essa jornada ela é para ser uma jornada alegre, é para ser uma jornada divertida. E as pessoas às vezes sofrem, porque é uma profissão muito bonita, é uma profissão que tem um reconhecimento da sociedade acima da média, e isso traz uma recompensa, um rewarding muito grande para quem a faz. Mas às vezes traz uma carga muito grande, e as pessoas seguem carreiras, muitas vezes em busca de rewardings, que as tornam cheias de sofrimento. Eu vi isso ao longo da minha vida médica, e eu acho que quando a gente realmente reconhece um caminho que é mais natural para a gente, é algo que é natural, aquilo que você está fazendo, é um pouco libertador. É óbvio, nada na vida é só flores. Sempre tem uma troca, sempre tem um trade-back. Então, assim, a gente precisa reconhecer isso. Mas é difícil a gente tentar traçar o nosso próprio caminho. Interessante. Veja, eu olho aqui um pouco da tua carreira e quando a gente fica olhando, vamos contar um pouquinho da história para alinhar todo mundo, mas o que eu vejo acontecer com a medicina hoje é muito, a minha impressão é que aconteceu um pouco como aconteceu talvez com a engenharia uns anos atrás, né? A universidade, a graduação, ela se torna ela abre um leque de habilidades e que não necessariamente você vai usar aquilo como foi planejado exatamente. Então, quando você olha para os engenheiros, eles estão no mercado financeiro, eles estão em construtoras, eles estão em bancos, eles estão em hospitais, eles estão numa série de atividades de uma maneira mais dispersa, né? Quando você olha os médicos hoje, você já tem aí falta de um terço das pessoas que estão dentro da faculdade de medicina que não querem trabalhar com assistência diretamente, o que é um número altamente expressivo. E se isso é desalentador, por um lado, porque a gente precisa muito de profissionais para assistência médica, né, uma área que você tem falta de mão de obra nos Estados Unidos, e mesmo no Brasil, com o número de faculdades de medicina que tem. Por outro lado, é uma maturidade de compreender que essa é uma ferramenta que não necessariamente o curso de medicina não necessariamente se aplica só a atender pacientes. Então, assim, conta um pouquinho da tua história, da tua carreira, onde que você nasceu, o que você fez de faculdade e vai daí.
Eu vou pegar o gancho com isso, que eu acho que é importante. A base é a mesma, né, que é a medicina. E eu chamo toda semana, assim como você, Gustavo, toda semana recebe uma mensagem: Oi, tudo bem? Tem como eu te acompanhar, te seguir, fazer alguma coisa e ir aí para Baltimore, fazer o quê? Toda semana. E aí eu converso com o médico e falo: olha, uma das coisas que tem que ficar claras é que a maior hard skill que nós temos é a medicina. E esse senso comum, assim como para o engenheiro é o cálculo, é o processo, para o médico é a medicina como um todo. Vamos colocar a medicina como hard skill. E eu falo o seguinte, formei na Universidade de Brasília, respondendo a tua pergunta. Depois da Universidade de Brasília, eu fiquei um ano como médico na aeronáutica, ainda morando em Brasília, na minha cidade. Meus pais, apesar do meu pai ser médico, nunca foi uma vida muito fácil foi bom para mim ter ficado na aeronáutica, ter conseguido juntar um pouco de dinheiro e ir para São Paulo com um pouco mais de tranquilidade. Eu fui para São Paulo, e em São Paulo eu fiz minha residência de clínica médica. Quando eu terminei minha residência de clínica médica, eu tinha em mim a vontade de me mudar para os Estados Unidos e traçar minha carreira médica aqui nos Estados Unidos. Naquele momento, eu consegui, então, uma posição de Visiting Fellow no NCI, no Laboratório de Imunidade Tumoral do Andy Hurwitz, e eu me mudei para cá. Na verdade, o único bem que eu tinha era um carro. Eu vendi um carro e vim para cá com o dinheiro do carro e eu paguei o meu fellow aqui. Foi um visiting fellow, mas que abriu muito a minha cabeça para a questão de entender a biologia molecular, medicina translacional. Voltei, fiz os steps, comecei os steps naquela época, isso era 2007, mais ou menos, e aí eu voltei para o Brasil por questões familiares e eu resolvi que minha residência de oncologia seria no Brasil. Fiz residência de oncologia na USP, naquele momento foi um momento de muita sorte, muito fortuito, porque foi quando o Paulo tinha acabado de retornar ao Brasil e o Paulo Hoff, ele é uma força motriz muito importante para a educação em oncologia no país e o ICESP foi um grande divisor de águas. Eu tive a sorte de começar minha carreira médica dentro do ICESP, via o ICESP explodir, em número de pacientes, aquilo era realmente um espaço muito, não só pacientes, mas colegas médicos de excelente qualidade técnica, e aquilo foi muito importante para a minha formação. E aí eu estava meio com as coisas certas para vir para os Estados Unidos, já tinha os steps na mão, vir para os Estados Unidos e fazer um fellow avançado após a residência de clínica, quando surgiu a oportunidade de iniciar um trabalho em Brasília, algo que foi iniciado pelo Gustavo, pelo Paulo, que foi a fundação do Sírio-Libanês. Eu aceitei, achei que era uma ótima proposta profissional e eu fui para Brasília, melhor dizendo, trabalhei com o Gustavo, trabalhei com colegas que hoje eu tenho no meu coração um espaço excepcional de trabalho, um ambiente criativo, um ambiente que nos dava a possibilidade de exercer a medicina naquela época, acredito que hoje também, mas não faço mais parte, a medicina como poucos lugares dão. Mas a grande diferencial que eu vi era a qualidade técnica dos médicos, e aí eu venho, a hard skill. Tem uma coisa importante que eu falo, o que te coloca numa posição de trabalho, um emprego, eu falo isso para todo médico, é a sua hard skill, é quão bom você é na sua hard skill. Mas o que te mantém naquela posição são as suas soft skills. Se você não tem soft skills, aqui isso não vai durar por muito tempo. Então, é um misto nisso. Mas o que te coloca lá, se você não tem hard skills, às vezes é difícil de chegar lá. E assim, eu via muito isso no Sírio. Todo mundo que estava lá dentro, naquela época, eram médicos excepcionais, muito bem formados, do ponto de vista técnico. E aí, mas eu entendia que eu tinha um caminho a ser seguido que não era só assistência. Apesar de gostar muito da assistência médica, e eu sinto falta disso hoje, confessando isso, eu vi que eu tinha a possibilidade de entender e abraçar uma nova carreira em tecnologia em oncologia. Na verdade, tecnologia é algo que vem após a ciência, né? A gente faz ciência para desenvolver tecnologia. Eu falei, poxa, vamos aprender um pouco de ciência. Eu resolvi, então, aplicar para um programa de PhD pleno nos Estados Unidos. Foi quando eu vim para cá em 2015, na Johns Hopkins. Um programa de genômica de câncer. Falo para todo mundo também. Genômica de câncer é uma habilidade, é uma linguagem. Se a gente entende a biologia do câncer, a gente aprende a conversar com o paciente, aprende a conversar com o médico, aprende a ler um paper. Biologia do câncer é uma linguagem que vai te auxiliar na oncologia. E a genômica é parte dessa linguagem. E para mim foi excepcional. Acho que somou muito a minha carreira médica e fez uma diferença brutal ter vindo para cá com uma hard skill de formação médica de excelência, acredito eu. Porque eu via depois, na metade do meu PhD, para o final do meu PhD, eu conversando com os fellows clínicos da Hopkins, o conhecimento de biologia molecular, biologia do câncer genômica já não era mais o mesmo. Então, os fellows de oncologia, eles iam treinar no nosso laboratório e eu acabava instruindo os fellows. Era uma coisa muito bacana. Eu vi, poxa, eu realmente consegui ultrapassar um patamar. Naquele momento eu vi que eu tinha adquirido uma nova hard skill.
que a minha hard skill não era só mais medicina, mas a hard skill de genômica e biologia do câncer. O que eu tinha me formado naquele momento um biólogo de câncer. E aí, mas tendo essas duas hard skills em mãos. Muitas vezes é difícil de adquirir outra hard skill ao longo da vida, e foi muito difícil. Eu acho também que adquirir uma segunda hard skill depois dos 30 anos é muito complicado. Você tem 20 anos, 22 anos, é muito mais fácil. As coisas vão se tornando muito difíceis. Eu não sei se hoje eu teria condições de fazer o que eu fiz quando eu tinha 35 anos e vim para cá em 2015. E a gente acabou desenvolvendo algumas patentes, fundamos uma empresa que hoje eu acredito ser uma empresa muito promissora, de sucesso, principalmente pela missão que ela tem e a oportunidade que eu tive, por exemplo, de, como um estrangeiro, vir para os Estados Unidos numa posição de estrangeiro e ser aceito como eu sou é algo que eu sou muito grato, por exemplo, a esse país. Deixa eu dar um exemplo, que a gente tem essa constante, e isso é um pouco de carreira que é também importante falar para a população privilegiada de médicos no Brasil. Eu apliquei para o PhD nos Estados Unidos na época, e a única forma que eu tinha de ter um visto, acho que isso é importante porque essa via muito médico vai querer fazer, talvez, e me perguntam bastante, a única forma de conseguir um visto era por uma instituição afiliada pela Harvard chamada LASPAL, que era uma instituição que era o sponsor, o patrocinador do visto J1 para cientistas da América Latina dentro de universidades americanas. Eles davam visto e o Ciências Sem Fronteiras, na época, dava bolsa. Então, era uma bolsa irrisória e o visto era dessa instituição. Eu cheguei na Hopkins para entrevista, são 3 dias de entrevista, eles me pagaram a passagem, praticamente você fica envolvido, imerso no ambiente durante 3 dias. No final do 3º dia, você senta com o diretor do programa e o diretor do programa fala assim. E aí eu sentei na mesa do diretor do programa de PhD, esse programa chama Cellular and Molecular Medicine. É o programa translacional que desde 1980 recebe individualmente o maior funding do NIH para Translational Medicine. Só esse programa dentro da Hopkins tem 300 laboratórios. Então, é um menu de oportunidades de pesquisa. E aí, eu vi o papel do Ciências Sem Fronteiras na mesa do diretor do programa, com o meu nome. Aí ele falou assim, olha, Alessandro, a gente gostou muito de ti para a vaga do PhD. Eram 600 candidatos inicialmente, chamaram 60 para vagas, para entrevista, e eram 20 vagas finais. A gente gostou muito de ti, mas essa bolsa do Ciências Sem Fronteiras ela é mais baixa do que o piso da Hopkins. Então, a gente vai ter que fazer um exercício aqui, você vai ter que negar essa bolsa do Ciências Sem Fronteiras, negar o visto da LASPAL, mas a gente te quer. A gente vai te dar o visto. A Hopkins me deu o visto. E aí, no caso, eu pedi não o visto J1, porque eu sabia da obrigatoriedade de voltar para o Brasil, mas o visto F1, que é um visto de estudante legal no país, que depois te dá a opção de continuar no país como residente permanente. E a Hopkins me pagou uma bolsa um pouquinho maior do que o Ciências Sem Fronteiras. Não era muito maior não, mas era um pouco maior. Naquele momento, eu vi, uau, as pessoas aqui elas são reconhecidas de um jeito diferente. Mas depois de 3 meses começou a cair, olha que curioso, depois de 3 meses começou a cair na minha conta de e-mail da Hopkins, uns e-mails de olá, bem-vindo, você faz parte da nossa comunidade de minorities. Nós somos uma comunidade que tentamos nos fortalecer dentro da universidade, tudo, tal, temos reuniões, tudo. Eu percebi naquele momento que eu entrei dentro da Hopkins numa vaga de minority, por ser latino-americano. E isso é uma coisa impressionante, porque você começa a ver que tem vias muito alternativas dentro dos Estados Unidos. Eu vi depois dentro do meu programa, olha que curioso, uma proporção de hispânicos dentro da Hopkins, nascidos nos Estados Unidos, mas filhos de hispânicos, filhos de mexicanos, que tem uma via de se entrar na universidade. É um pouco de equity, né, que se fala bastante hoje. Então, eu não acho que eu era uma pessoa não privilegiada no Brasil. Sinceramente, eu acho que eu não precisava dessa vaga de minority para entrar na Hopkins. Eu não era uma pessoa não privilegiada, principalmente depois de trabalhar 5 anos no Sírio-Libanês, Gustavo. Mas foi como eles me viram. É engraçado, né? Alessandro, que tipo de habilidade, você falou do LASPAL, eu lembro do teu processo inteiro, mas que tipo de habilidade você teve que demonstrar e onde você adquiriu elas para poder ser aceito no PhD? Essa é uma pergunta importante. Eu lembro que você tinha o microRNA vegetal no coração, e acho que isso é interessante. E que tipo de prova você teve que fazer, teste, certificação, etc., para aplicar para um PhD americano? Acho que isso é importante. Legal. Exatamente. A parte técnica, vamos falar da via técnica, né? O fato de ter tido mestrado, eu fiz um mestrado na Universidade Católica de Brasília enquanto trabalhava como médico no Sírio-Libanês.
Eu achei fundamental o mestrado. Era o nome do mestrado, mestrado em Ciências Genômicas e Biotecnologia. Em termos de pesquisa, suporte, desenvolver um projeto que seja realmente inovador, isso não existe, vamos ser sinceros. Mas a qualidade das aulas era algo que me chamou muito a atenção. Metade do corpo docente da Universidade Católica da pós-graduação em genômica naquela época tinha feito PhD fora do país. Então foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas muito próximas assim, que abriram a cabeça em termos de, opa, isso é diferente, isso daqui entender, por exemplo, estrutura, genômica estrutural, que é diferente de entender a função do gene, ou a proteína. Foi a primeira vez que eu vi, por exemplo, a genômica evolutiva, e aulas que falaram, poxa, é isso que eu quero seguir, isso eu gostei. Então, o mestrado em genômica na Católica foi o que me deu a linguagem inicial, foi o pontapé. Eu não cheguei cru nos Estados Unidos. Não tinha feito nenhuma grande pesquisa de bancada, mas eu não cheguei cru. Vou dar um exemplo. Eu levei 2 anos de mestrado na Católica para fazer um experimento e em um mês na Hopkins eu consegui executar. Em 2 anos eu consegui executar em um mês. Em termos de budget, em termos de quantidade de amostras, em análise de expressão gênica de RNA. E isso porque a ciência ela evolui na outra velocidade, mas as provas, Gustavo, são provas diferentes dos USMLE Step 1, 2CK, 2CS, agora eu sei que tem outras provas, inclusive, mas é uma prova chamada TOEFL, que ela te nivela do nível de inglês, e dependendo do seu nível de inglês, você pode aplicar para universidades melhores ou piores nos Estados Unidos. Tem cortes diferentes do TOEFL para cada universidade. E uma outra prova que eu fiz chama GRE, que é Graduate Record Examination. Essa prova, elas são duas. Uma é uma prova de lógica matemática e literatura inglesa e gramática e escrita, tem 2 redações na prova. E a outra é o GRE Subject. Deixa eu dar um exemplo. Eu tinha um colega que era engenheiro e foi fazer um PhD na Berkeley. Ele fez um GRE Subject na área de física e matemática. O meu GRE Subject foi na área de genética, biologia molecular e bioquímica. Então, é uma prova muito parecida com a parte do Step 1